Em uma visão aterradora, João, o apóstolo, foi arrebatado em espírito para o céu, onde viu o fim dos tempos. Ele ouviu uma voz como um trovão que disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diante dele, viu um trono, e aquele que nele estava sentado tinha uma aparência de pedras preciosas, e ao redor do trono havia um arco-íris como uma esmeralda. Ao redor do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por dentro e por fora, e 24 anciãos vestidos de branco, com coroas de ouro em suas cabeças. O Cordeiro de Deus, que é Cristo, se aproximou do trono e tomou um livro selado com 7 selos. Ao abrir o primeiro selo, João viu um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Era o começo das tribulações. Ao abrir o segundo selo, surgiu um cavalo vermelho, e ao que estava montado sobre ele, foi dado poder para tirar a paz da terra, e que os homens se matassem uns aos outros. Uma espada grande foi-lhe dada. A guerra espalhou-se como uma praga, destruindo nações e espalhando terror. Ao abrir o terceiro selo, João viu um cavalo preto, e o que estava montado sobre ele tinha uma balança na mão. Uma voz anunciou: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. A fome assolou a terra, e o preço dos alimentos subiu ao ponto de se tornarem inacessíveis para a maioria. Ao abrir o quarto selo, surgiu um cavalo amarelo, e o que estava montado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia de perto. Foi-lhes dado poder para matar com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. O terror e a morte dominaram o mundo, e 1/4 da humanidade pereceu. Ao abrir o quinto selo, João viu debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam com grande voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram-lhes dadas vestes brancas, e dito que descansassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles. Quando o sexto selo foi aberto, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de crina, a lua inteira tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caindo de uma figueira sacudida por forte vento. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os comandantes, os poderosos, e todo escravo e livre, esconderam-se nas cavernas e nos rochedos das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? No final, quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. 7 anjos com 7 trombetas se prepararam para soar. A primeira trombeta trouxe saraiva e fogo misturados com sangue, que foram lançados na terra, queimando 1/3 das árvores e toda a relva verde. A segunda trombeta fez com que algo como um grande monte ardendo em fogo fosse lançado no mar, transformando 1/3 do mar em sangue, matando 1/3 das criaturas marinhas e destruindo 1/3 dos navios. A terceira trombeta trouxe uma grande estrela ardendo como tocha, que caiu sobre 1/3 dos rios e fontes de águas, tornando as águas amargas, e muitos morreram. A quarta trombeta escureceu 1/3 do sol, da lua e das estrelas, lançando trevas sobre a terra. O fim dos tempos se aproximava, e o julgamento de Deus estava para se completar, com a ira divina atingindo toda a criação. Aqueles que não se arrependeram enfrentariam um destino ainda mais terrível, quando as últimas trombetas soassem, trazendo pragas e destruição sobre a humanidade.